Olá, amigos, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Semana do Jovem Espírita 2021. É uma grande alegria estar aqui com vocês na noite de hoje para finalizarmos aí esse momento de conteúdo virtual, né, de forma aí bem legal e bem harmoniosa. E para iniciarmos esse momento, eu vou convidar o meu amigo, integrante da equipe aí de fé, coordenador, evangelizador do Centro Espírita Maria de Nazaré, para estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Augusto. Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Newton. É uma alegria a gente estar aqui nesse momento, encerrando essa parte virtual da nossa Semana Espírita, né? Semana do Jovem Espírita. E a gente tem hoje dois convidados dois convidados muito especiais que trabalham essa temática da nossa semana, que a gente está trabalhando na Semana do Jovem Espírita, que é a energia criativa do ser. E agora a gente vai, para a gente começar a nossa live, hoje a gente está aqui para responder perguntas dos jovens, perguntas do Instagram, perguntas que surgirem no nosso chat. E para a gente começar, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nós vamos buscar nos harmonizar para a gente começar esse momento tão esperado nessa sexta-feira. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer pelos momentos incríveis vivenciados de forma virtual, com as palavras incríveis que foram direcionadas aos jovens, aos trabalhadores, desde segunda-feira, com a Suzana Simões, numa palestra, uma mensagem tão confortadora, uma roda de conversa na quarta-feira, com depoimentos, compartilhamentos de vida, pois sabemos, Senhor, que essa temática é uma temática que toca profundo o coração dos nossos jovens, toca profundo o coração de nós encarnados. Que todos os momentos, todas as mensagens, todas as palavras e todos os esforços voltados para essa palavra confortadora possam sempre ser colocados como algo de primordial importância. E que assim o Evangelho de Jesus possa se fazer no coração de cada um, possa se fazer presente nos dias atuais, sem tabus, sem entraves, mas com essa mensagem que dignifica e que honra a jornada de cada um. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por estarmos te servindo. E que assim seja. Então, gente, é uma alegria, né? Volto a falar, a gente está aqui. Nós estamos encerrando a Semana do Jovem Espírita, que é um evento virtual que acontece, já está no seu segundo ano. E esse ano tem uma temática muito especial, energia criativa do ser. Uma temática escolhida pelos jovens, nossos jovens aqui do Amazonas, que eles queriam uma temática sobre sexualidade e espiritismo. Então, nós tivemos toda uma comissão organizadora, e essa comissão fundamentou muito bem toda essa temática, e hoje a gente vai trazer aqui duas pessoas que têm se destacado, né, com seus trabalhos envolvendo essa temática e toda a parte doutrinária. Antes disso, antes de a gente chamar esses nossos convidados, a gente agradece a todos vocês que acompanharam no perfil do Sou Jovem Espírita, tudo que foi colocado lá, tudo que foi colocado aqui no canal da Fé, no Instagram, desde domingo à noite e vai se estender até amanhã, que é o Dia do Jovem Espírita, nesse evento que a gente tem como objetivo trazer uma discussão de forma virtual.
Nós tivemos dicas de livros, tivemos depoimentos contando a história de Maria de Magdala, contando curiosidades sobre Chico, sobre Divaldo, e tudo que envolve o equilíbrio da energia sexual. E agora, para a gente começar, a gente vai chamar duas pessoas. A primeira delas é o Andrei. Tudo bom, Andrei? Olá, tudo bem? Boa noite. O Andrei é expositor espírita, escritor, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, coordenador médico e de divulgação da Fraternidade Sem Fronteiras, autor de 11 livros, entre eles Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal, Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus, e um livro que foi a nossa dica de leitura de hoje lá no Sou Jovem Espírita, que é Alto Amor e as Potências da Alma. Seja bem-vindo, Andrei. É um prazer estar aqui na sua presença para falar dessa temática tão importante. O prazer é meu, Augusto. É uma alegria estar aqui para dividir com vocês, partilhar reflexões sobre esse tema. Nossa segunda convidada já é bem conhecida aqui no nosso estado, que é a Suzana Simões. Seja bem-vinda, Suzana. Olá, Augusto. Boa noite a todos. Boa noite. A Suzana, ela é cofundadora do Centro Espírita, me perdoa se eu errar aqui a pronúncia, Conscious Living Spirit Group. Isso, Conscious. quase. Uhum. Mora nos Estados Unidos há 27 anos, né? Já esteve conosco em outros momentos, fez sucesso no nosso Congresso Espírita Jovem em 2018. E é muito querida aqui pelo nosso estado, nos presenteou com uma palestra incrível segunda-feira, e a gente está aqui para esse nosso bate-papo, essa roda de perguntas aqui. Uma alegria estar aqui com vocês de novo essa semana. Então, assim, como que vai funcionar essa nossa rodada de perguntas? Nossos jovens fizeram perguntas, teve nossa caixinha de perguntas lá no perfil do Sou Jovem Espírita. Então, colhemos algumas perguntas de lá, e vai aparecer aqui na nossa tela, né? E a gente vai direcionar perguntas para a Suzana, perguntas para o Andrei, e aí eles que já se conhecem de longo período vão se entender, quem responde, se quiser responder, passa a palavra para outro. E nós vamos ter perguntas aqui no nosso chat também, da nossa live. Então, se você está acompanhando, quiser mandar perguntas relacionadas a essa temática da energia criativa do ser, pode mandar sua pergunta no chat, que a nossa produção vai estar atenta e vai selecionar as perguntas para que selecionar assim de escolher as perguntas que têm mais a ver com o tema e vai colocar aqui para que a gente consiga debater em cima delas também. Tudo bem? A nossa primeira pergunta, que é pergunta nossa para começar a nossa conversa, né? Qual a importância desse tema? Coloca para a gente aí na tela, produção, por favor. Qual a importância desse tema, energia criativa do ser, nos dias atuais para a juventude espírita? E se os dois quiserem responder, podem ficar à vontade. Ladies first. Eu sabia que você ia falar isso. Eu tinha certeza absoluta. Como o espírito não tem sexo, não é? Essa frase fica meio relativa aqui no ar. Mas vamos lá. Qual a importância da energia sexual para o jovem atual? Eu acho que a importância da energia sexual tem a ver com o entendimento, né? Primeiro, do que ela consiste. Nós vivemos numa sociedade atualmente muito materialista ainda, muito desconectada do sentido da vida de uma forma geral, do sentido da existência, o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós estamos desconectados desse sentido, então há um barateamento, digamos assim, um empobrecimento das coisas que são divinas, porque não é dado a elas o valor próprio, o que é o caso dessa energia, não é? Que nós sabemos, a gente conversou na segunda-feira, o fato dela ser uma energia criativa, criadora, organizadora, estruturadora, divina,
em sua essência. E quando nós fazemos, não entendemos o propósito dessa energia, mas fazemos mau uso da mesma, ela termina por gerar problemas, desequilíbrios. Então, hoje nós saímos de uma cultura onde havia um desequilíbrio no sentido de ser um tabu e uma grande repressão dessa energia, onde ela não era gerenciada de forma saudável, para um outro extremo. Continua sendo tabu, mas dentro de uma libertinagem, dentro de um empobrecimento, de uma facilidade que não dá a ela o seu lugar próprio e, enfim, acaba gerando para a nossa humanidade uma série de complicações. Então, é importante que a gente, nesse momento, busque resgatar o valor dessa energia e procure trazer para o jovem, principalmente, mas eu sempre penso que a nossa humanidade é uma humanidade bastante jovem também, porque a gente fala para o jovem, mas a gente vê os adultos tão perdidos na sua sexualidade também, porque em termos de evolução, nós somos jovens ainda no que tange a utilização dessa energia, né? Então, assim eu penso. Eu concordo com tudo que a Suzana está dizendo e eu acrescento que a gente vive um tempo de superficialidade tão grande que as pessoas, a cada época, né, a sociedade tem um caminho de fuga ou de defesa mais intensa. E a sexualidade livre, esse discurso de liberdade que não vem acompanhado de responsabilidade, ele é um campo de superficialidade e de defesa, onde as pessoas vivem falso valor, falsa sensação de competência, falsa imagem de si mesma e do outro, falso prazer, e que tudo isso tem um preço muito grande. Quando a gente pode olhar para esse tema à luz da doutrina espírita, entender isso à luz da reencarnação como espíritos imortais, esse olhar pode ampliar muito e pode nos dar uma base ética que está faltando no discurso social, né? Então, eu parabenizo a federação, a equipe do Departamento de Infância e Juventude aí pela escolha dessa temática, que, como a Suzana disse, é uma força criativa, sustentadora, estruturadora muito grande, que a gente precisa pensar, tanto adultos quanto crianças, quanto jovens, né? Todos crianças espirituais, né? Como a Suzana disse. Achei legal que na fala de vocês é uma fala que não é direcionada só ao jovem, né? Ou ao jovem mais novo, né? A gente sabe que por falta de orientação, por falta de repente de conseguir debater com mais clareza esse assunto, nós temos pessoas com mais idade, assim, 25, 30, 40 anos, que também podem se identificar, né, com essa temática, com essas falas, né? Suzana, mas dando pra... mais idade, 25, 30, 40 anos, Suzana, agora eu me senti nem chegou na minha idade, nem chegou na minha década, para você ver. É aí que você vê que o tempo está passando. Delicada. Eu quis ser delicada. Jesus amado. Mas olha, você falou de uma coisa muito importante, Augusto. Você sabe por que a juventude está tão perdida hoje? Porque os adultos estão perdidos. Não. Porque não tem base dentro de casa. Então, o índice de divórcio, de relações desestruturadas, de casamentos conflituosos, de violências físicas, psicológicas, de tanta natureza, ela tem feito uma juventude que está sem referência. Então, por isso também, né, Suzana? Não, me lembro um caso, eu tenho a minha filha está com 13 anos, né? Então, vários amiguinhos nessa idade, os pais se separando. E uma em particular me vem à mente, que a menina estava aqui em casa outro dia, e falando da mãe dela, e a menina dizia do número de namorados que a mãe tem e traz para dentro de casa. Então, qual o padrão que essa menina está recebendo, né? De relação, né? De compromisso, de referência, exatamente. E assim vai, é bem o que o Andrei está dizendo. Emmanuel diz no livro Vida e Sexo, se não me engano,
que a energia sexual e as questões de sexualidade são as questões mais desafiadoras para nós enquanto espíritos encarnados e que no processo evolutivo vai ser a última que nós vamos dominar. Tamanha é a força estrutural dela e tamanho é o nível de impacto que ela tem em todas as áreas da nossa vida e que depende de várias outras coisas, né? Por isso que o processo de educação, ele precisa ser continuado desde a infância até a vida adulta em todas as fases, porque o espírito imortal está o tempo todo se atualizando nisso. Muito bom. Dando prosseguimento, nós vamos à nossa primeira pergunta vinda do perfil Sou Jovem Espírita Amazonas. Está aí na tela. Será que tem uma idade exata para iniciar a idade sexual? Vou passar essa para a Suzana. Mas garoto, eu já comecei a primeira, eu vou passar para o André. Passei. Tudo bem. Olha, essa eu respondo fácil. Tem uma idade exata para começar a atividade sexual. É a idade que você pode assumir completamente os efeitos daquilo que você faz. Então, uma atividade sexual gera interação entre dois seres, possibilidade de gestação, capacidade de relacionar-se. A idade em que uma pessoa está verdadeiramente madura para uma atividade sexual é aquela em que ela tem um domínio próprio de si mesmo e uma competência para poder lidar com todas estas possibilidades. O que naturalmente não acontece nas idades mais jovens, porque essa idade mais jovem, ela é uma idade em que você não tem a possibilidade de lidar com todos os efeitos, ou às vezes nem entende todas as nuances que envolvem uma atividade sexual, desde os efeitos físicos, os riscos, as emoções, etc. Uma coisa que eu digo para a juventude é: não corra, não se apresse, não coloque para você uma referência de os meus coleguinhas estão fazendo, as pessoas estão fazendo, eu tenho que fazer. Converse sobre isso, converse com seus pais, converse com seus professores, converse com os companheiros, dirigentes da sua mocidade, converse com as pessoas sobre isso, para que você entenda o que significa atividade sexual. Não tem que correr para fazer só para falar: eu fiz, eu perdi a virgindade, eu faço parte da vida adulta, eu sou descolada, eu também já experimentei. Porque esse movimento, quando feito despreparado, ele tem um impacto e ele tem uma repercussão muito grande. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Cada um. A doutrina espírita não tem uma regra, né? Não é receita de bolo. A idade é essa, a hora certa é essa, tem que manter virgem para o casamento. Não tem regra dogmática dentro da doutrina espírita. Tem compreensão da temática. Então, para que a gente possa se candidatar a qualquer coisa na vida, a gente precisa entender o que é aquela coisa, quais são os impactos que ela tem, o que é fazer aquilo com saúde, com a adequação. E o que a doutrina espírita orienta para a gente a esse respeito? É que o vínculo afetivo, ele é o elemento mais importante. Então, a gente vive uma sociedade em que a rapidez para a prática sexual, ela é muito grande, mas o mais importante é o estabelecimento de vínculos, e vínculos é muito mais profundo do que a relação sexual. Então, é muito mais importante focar em estabelecer vínculos e criar condições de fazer isso do que sair experimentando ou fazendo só porque todo mundo está fazendo. Concordo bem com o Andrei. Hoje em dia, o que a gente vê assim com uma certa pena porque podia ser melhor, eu acho, mas essa pressa e essa pressão e essa facilidade que hoje existe de ficar e, às vezes, nas festas com bebida e essas coisas, acaba que, muitas vezes,
a bebida ou as drogas acabam por bloquear, né, o senso, a razão, e aí acaba que as coisas acontecem sem um preparo. A gente dá um pouco de pena, porque, na verdade, seria tão melhor se o jovem tivesse a oportunidade, como o Andrei estava falando, de resgatar alguma coisa que hoje parece que ficou fora de moda, que se chama namoro. Namoro é uma coisa muito legal, né? Você se dá o tempo de conhecer a pessoa. Porque se você vai ter uma relação sexual pela primeira vez, é uma coisa especial. Se você puder esperar para que esse momento seja feito com alguém que você teve tempo de conhecer, teve tempo de criar, como o Andrei falou, vínculos afetivos, para que seja cuidadosa, para que seja gostosa, para que seja respeitosa, não é? Então, isso é uma experiência diferente de você fazer no impulso, às vezes com uma pessoa que os vínculos são quase inexistentes, você conheceu 2, 3 dias antes, ou seja, não tem vínculo nenhum, porque 2, 3 dias antes você nem conhece com quem você está indo para a cama, não é? E, enfim, vocês sabem que eu gosto de dividir as minhas experiências pessoais. Então, por exemplo, quando eu tive a minha primeira relação sexual, eu namorei durante um bom tempo e tive a felicidade de ter uma mãe com quem eu pude conversar, e eu tinha 17, 18 anos. E eu cheguei para ela e falei assim: mamãe, não dá mais. Eu já estava namorando há algum tempo e eu falei para ela assim: eu sinto, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí ela falou para mim assim: nós tínhamos uma casa de praia, e ela falou assim: então, minha filha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para você a chave da casa de praia, porque eu quero que seja uma experiência positiva para você. E assim nós combinamos. Então, fui passar um final de semana na época e foi tudo planejado. Claro que, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas uma coisa que eu posso dizer que foi legal para mim na época. Eu namorei por um bom tempo, já estava junto há, sei lá, um ano mais ou menos. Então, havia construído o vínculo. E assim é uma coisa, como a gente falou, a gente precisa resgatar essa possibilidade, essa ideia de namoro e de criação de vínculos, de amizade, de conhecer a pessoa, porque realmente engrandece a experiência. Nós tivemos na quarta-feira uma roda de conversa, e a gente foi tudo. As pessoas que estavam ali, elas estavam com objetivo, né, pensado pela comissão organizadora. E uma delas era essa experiência de iniciar a vida sexual jovem. Ela teve a gravidez na adolescência. Então, assim, e o que vocês trazem agora nesses comentários vem para complementar, né, o que foi compartilhado aqui no nosso canal na quarta-feira. Meu papel aqui não é comentar, mas é impossível eu não falar dessa questão da necessidade de inclusão que o jovem tem, né, que a Suzana estava falando, da questão das drogas e tudo mais, e a questão sexual também tem isso, né? E hoje está tudo muito mais rápido, não tem mais esse tempo do namoro, então tem essa necessidade de inclusão. Se não beijou, tem, né, BV, né? Então tem tudo isso também incluso, que infelizmente a gente não como o Andrei falou, né? Os pais não tiveram a oportunidade de discutir, os filhos não têm, os netos não têm, e a gente precisa quebrar isso, né? Com espaços como esse. Mas vamos passar, então, para a nossa próxima pergunta. Pode colocar na tela. Qual a importância do acolhimento do espiritismo às pessoas LGBTQIA+, e como abordar sobre isso no centro espírita sem ser julgado? Bom, a importância é fundamental porque a casa espírita é o espaço de acolhimento de todo ser humano, com qualquer sigla que a gente traga como identidade, com qualquer característica, com qualquer vivência,
O centro espírita é o espaço da vivência do Evangelho de Jesus. E Jesus é o acolhimento por excelência de todo filho de Deus. Então, o primeiro guia para abordar qualquer assunto em um centro espírita é estar em sintonia com Jesus. Isso significa sem julgamento, sem olhar preconceituoso, sem julgar a personalidade, sem reproduzir falas preconceituosas, etc, etc. E a partir daí, para abordar especificamente a questão da diversidade sexual, é importante, primeiro, que quem aborde entenda do assunto. Porque a gente vê no movimento espírita muita gente se propondo a falar, até com boa vontade, mas sem entender daquilo que fala. E aí, muito frequentemente, tem definições incorretas, tem preconceitos sendo transmitidos como se fosse conhecimento espírita, e aí isso traz mais confusão do que orientação. Então, uma pessoa que quer abordar uma temática no centro espírita, ela precisa entender daquele assunto. Se é um evangelizador, se é um palestrante, estude sobre isso. Hoje nós já temos materiais sérios, suficientes, tanto em ciência quanto em matéria de produção espírita, para poder dar suporte, para entender qual que é a diferença entre sexo, orientação sexual, identidade de gênero, expressão sexual, diversidade sexual, e poder falar disso aliando com os conceitos espíritas da imortalidade da alma. Então, essa é uma primeira coisa. E com a amorosidade, com acolhimento, com a inclusão. A palavra inclusão, que vem do respeito, do acolhimento, ela é fundamental. A segunda coisa que eu queria dizer sobre isso é o lugar de fala dos temas LGBTQI+, é predominantemente das pessoas que vivem isso. Isso é algo que, na nossa sociedade hoje, se estuda muito, se chama lugar de fala. É quem é que tem a autoridade para falar daquele assunto. Quem pode falar daquele assunto com verdadeira propriedade. A quem se deve dar a voz sobre um determinado assunto. Sem sombra de dúvida, é a quem vive, a quem entende daquele assunto, a quem passa por aquela situação. Não é? Tem muito mais força, como Kardec diz lá em O Livro dos Médiuns, força moral. E claro, né, que não pode ser qualquer pessoa que viva, mas uma pessoa que viva entenda de doutrina espírita, entenda de todo esse contexto naturalmente. Mas eu quero trazer aqui para vocês que são evangelizadores, que são pessoas do movimento espírita, essa importância do lugar de fala. Porque tradicionalmente isso não há, ou não houve, no movimento espírita durante largo tempo. Né? Ao contrário, as pessoas não podiam nem se dizer homossexuais, ou se dizer transexuais, ou bissexuais, porque isso era olhado sempre com muito preconceito. A realidade hoje já é diferente. Então, acho que esses são princípios gerais muito importantes. Agora, abordar isso no centro espírita sem ser julgado, vai ter que mudar para Marte, né? Ou para Júpiter, ou para qualquer lugar que for mais evoluído, né, Suzana? Com certeza. A gente ainda está um pouco longe disso. Mas já o que tem sido fundamental para salvar vidas. E salvar vidas não vai desde evitar que alguém se mate, né? Mas salvar vidas no sentido de dar senso de valor e de dignidade a muitas pessoas. Então, apesar de a gente ainda ter um largo caminho a trilhar em termos de uma abordagem completamente destituída de julgamento, até porque, falando especificamente da homofobia, por exemplo, ela é tão internalizada, muitas vezes, no próprio homossexual, que é difícil que a gente espere que os outros, digamos assim, se livrem dos seus preconceitos quando eles estão tão entranhados na gente mesmo, né? Então, isso é um processo que vai acontecer com o tempo, como tem acontecido. Não há como nós esperarmos que o centro espírita vá ser esse espaço de acolhimento integral,
porque não é, não só no tema da sexualidade, como em muitos outros, porque nós estamos muito longe de sermos esses seres amorosos, incondicionais, que conseguimos olhar nos olhos uns dos outros e vermos espíritos imortais e seres divinos que somos. Então, mas eu acho que nós estamos progredindo, vamos continuar progredindo, e posso dizer, por experiência própria, que o Espiritismo salva vidas, e salva por isso, porque no momento em que você entende que você é um espírito imortal e você entende o seu valor, e você entende que a experiência, por exemplo, dentro da homoafetividade, não é uma experiência de forma nenhuma inferior à experiência afetiva da heterossexualidade, pelo contrário, você pode sublimar a tua energia, você pode engrandecer, porque não é o parceiro, é a aprendizagem do amor que você se compromete em fazer. Então, todo esse entendimento, ele muda a perspectiva de vida. Então, uma das grandes dificuldades, agora recentemente, a filha de uma amiga aqui nos Estados Unidos disse para a mãe que ela era queer, não sei qual foi exatamente o termo, já não me lembro, uma menina que cresceu dentro de uma família espírita, e a mãe me ligou, isso foi semana passada, e a mãe me ligou para dizer que ela tá lutando, tá com dificuldade de autoaceitação. A mãe é completamente aberta, mas a menina, apesar de espírita, com culpas, então, nesse sentido, a importância do acolhimento ela é imensa, não tem preço. Eu fico imaginando, eu fico lembrando da época que eu fui jovem espírita, da época que eu me descobri homossexual, depois de tentar heterossexualizar de tudo quanto é maneira a minha vida. E naquela época não tinha esse acolhimento dentro do centro espírita. E eu lembro, Augusto, que a sensação era de muita solidão. Era uma sensação de inadequação, de estar errado, de ser menor e pior do que os outros. Então, era uma sensação que me trazia, era como se colocasse vinagre nas feridas que estavam abertas. E eu tive a bênção de encontrar um centro espírita, diferente daquele onde eu estava, que formado por pessoas acolhedoras e inclusivas. E eu pude, então, me mudar para lá e passar a frequentar esse outro lugar, que não era ainda tão aberto como existe hoje a abordagem, mas era um espaço onde as pessoas podiam se sentir bem. E foi como respirar, né? Foi como encontrar um espaço de aconchego dentro. Então, isso que a Suzana está falando sobre salvar é realmente muito, muito importante, porque a gente vive num país que é o país campeão mundial de assassinatos a pessoas trans, de agressão a homossexuais. E aí alguém pode dizer assim, mas não tem nada a ver com isso, André, nós não batemos em pessoas, ninguém bate. Olha, toda hora que a gente faz uma piadinha sexista, a gente está batendo. Toda hora que a gente faz uma separação sexista, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, e o que afasta disso é errado, a gente também está alimentando aquela mão que agride. Toda vez que a gente fala isso é pecado, isso é errado, isso é inadequado, é perturbação, é espírito equivocado do passado, qualquer classificação que for pejorativa, nós também estamos fortalecendo aquela mão que agride. Então, há muitas formas de ser violento, para além daquela que é a violência direta. Então, nós que temos a bênção de conhecer o Espiritismo e de estar dentro de um espaço de acolhimento e de inclusão, precisamos pensar nisso com muita propriedade. Eu fiz aqui três anotaçõezinhas em cima da fala de vocês, que eu me lembrei. E aí, se vocês quiserem, depois que eu falar, comentar alguma coisa, eu acho que vai ser muito importante. Como o Andrei falou lá no início, que é exatamente uma coisa que nós
tentamos trabalhar ao máximo, porque nós sabíamos que é uma temática complicada de se trabalhar, como a gente viu, né? Como vocês falaram. E a gente se preocupou muito nisso, diferenciar o que a doutrina fala do que eu acho, né? Então a gente tentou a todo momento, em tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer, amanhã nós teremos um evento híbrido, separar a doutrina do que eu acho, do que eu que estou ali sendo um porta-voz. E aí, na palestra da Suzana, de segunda-feira, teve um comentário lá que eu lembrei, eu anotei aqui. A pessoa falou como é importante, como é bom ver uma mensagem confortadora e não castradora. Eu não sei se a Suzana conseguiu acompanhar, mas teve uma mensagem dessa lá no chat, né, da palestra dela. Eu vi. E aí vem um outro aspecto que vocês estavam falando. Às vezes a pessoa mesmo se sente castrada, né? Às vezes a pessoa, como eu acho que foi esse caso que a Suzana comentou, ela ouve tanto isso, essa bola de neve que vai criando, como o Andrei falou, e ela mesma vai achando que é errado, mesmo que todo mundo ao seu redor esteja ali apoiando, mas ela está se achando. Então realmente uma coisa que nós precisamos ter mais espaço, conversar mais, o evangelizador se prepara mais para acompanhar o seu jovem no dia a dia. Eu fiz essas 3 observações, não sei se vocês querem complementar alguma coisa sobre isso. Sem dúvida, porque eu esqueci o que eu ia falar. Você falou tanta coisa. É super importante essa diferenciação, né? Mas é difícil, porque é igual mediunidade. É difícil ter médium sem animismo. Ou seja, sem que a gente coloque os nossos próprios conteúdos na mensagem. Também, quando a gente fala, por mais que a gente tente ser fiel à mensagem, acaba que, às vezes, pessoas até muito bem intencionadas mesmo, mas acaba saindo com um conteúdo naturalmente de crenças, não é? Que ela traz dentro dela. Uma outra coisa que eu me lembrei na medida que você estava falando, que Emmanuel diz, é que essa questão da sexualidade, a gente continua aprendendo, né? Há muitos aspectos ainda a serem revelados. Inclusive, ele vai dizer lá em Vida e Sexo, as nossas referências de normalidade serão revistas e continuam sendo. Então, é um processo que é contínuo, digamos assim, ele acompanha a nossa evolução. Então, é assim, ficar atento, porque a ciência, a psicologia e o espiritismo acompanham a ciência e a psicologia, né? A psicologia enquanto ciência, como Kardec falou. Então, nós todos estamos ainda aprendendo no que tange a energia criativa e é um aprendizado constante, digamos assim. Ou seja, a gente tem que estar aberto e curioso e buscando sempre entender e ampliar a nosso conhecimento em torno dessa questão. E realmente existem muitos temas, Augusto, que estão inconclusos em termos de doutrina espírita. Uhum. Isso significa que não tem a concordância universal, ou não tem informações ainda suficientes, estão sendo construídos. Dentro dessa temática da diversidade sexual é uma delas. Por isso que quando eu escrevi o meu livro sobre essa temática, que foi publicado em 2012, o Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal, e depois também o Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal, em 2017, eu tive o cuidado de colocar que era uma abordagem sob a ótica do espírito imortal, e não homossexualidade na visão espírita ou transexualidade na visão espírita. Porque nenhum de nós pode dizer que tem a visão espírita. Nós temos uma visão espírita, que é aquela que o nosso entendimento pode dar. Mas é muito importante que os jovens, que os adultos entendam que doutrina espírita, ela não é um código de regras, ela é uma filosofia imortalista. Então o espírito ele tem que aprender a pensar, tem que aprender a chegar às próprias conclusões, tem que aprender a formatar as próprias ideias, tem que ser um livre pensador, porque isso que Kardec sempre defendeu e trabalhou
Tanto que ele vai dizer lá na Revista Espírita que a biblioteca de um espírita tinha que ter livros espíritas, livros parcialmente semelhantes ao espiritismo, livros contra o espiritismo. Olha que capacidade, porque o espírita aprende a formatar as ideias. Foi assim que Suzana, eu, trabalhamos as nossas próprias questões e podemos propor ideias, reflexões dentro dessa temática. E é muito importante que as pessoas, então, estudem a ciência e tudo mais, para compreender essas temáticas à luz dos conhecimentos, porque nos últimos 40 anos isso mudou completamente, sabe? É como se fosse uma virada de 180 graus mesmo na compreensão científica dessas temáticas. Legal. Vamos para a nossa próxima pergunta, então. Nossa produção vai botar na tela aí. Como o Espiritismo pode nos ajudar a entender como direcionar melhor nossa energia sexual? Essa vai para quem? Suzana? Deixa eu ler. Olha, eu respondi essa pergunta na palestra de segunda-feira, eu penso. Vamos ver o que ele pensa. Tá. Tá. Então, é verdade. O Espiritismo, ele nos ajuda a direcionar a energia na medida que a gente compreende que ela é uma energia divina, que ela é uma energia criativa, criadora, que ela está destinada a divinos fins. Então, se eu compreendo o papel da energia sexual na minha vida e as expressões dela, eu posso aprender, assim como eu utilizo de todos os outros sentidos ou atributos do corpo, do afeto, do psiquismo, para direcionar para uma área saudável, para uma vivência saudável, para algo que produza um bom efeito. Então, isso significa, em termos de vivência da energia sexual, canalizar para o equilíbrio das trocas. Isso significa relações saudáveis, de amizade, relações saudáveis com a família, relações saudáveis de casal, aonde desde o namoro até as vivências de família, a gente possa experimentar vínculos de afeto, de respeito, de dignidade pessoal, de valor de nós mesmos e do outro, de construção de família, esses valores que são tão importantes. Fidelidade, que é um valor que se perdeu e que é tão essencial de ser resgatado dentro das relações e tantas outras coisas mais. Então, quando a gente compreende que a energia sexual é uma energia divina, que nós, espíritos imortais, a trazemos e a temos como um instrumento de progresso, de realização, de crescimento, então nós podemos também aprender a escolher equilibradamente para a nossa vida. Eu não teria muito a acrescentar ao que o Andrei falou, não. É bem por aí mesmo. Eu queria, se você me permite, tem um comentário aqui bastante importante da Débora, quando ela diz aqui do próximo passo é trazer esse tema para o encontro de evangelizadores e coordenadores. Sim, parabéns, excelente ideia. Coloca na tela aí para a gente, Vitinho. Porque para que o evangelizador tenha segurança e conforto de passar isso para o jovem, é preciso que ele trabalhe nele mesmo, com ele mesmo, não é? Porque se você tem um evangelizador cheio de dificuldade de falar de sexualidade, de lidar com a sua sexualidade em casa, com o seu marido, por exemplo, ou vice-versa, não é? Como é que a gente fala para os meninos, né? Para os jovens? Fala, André. Você me lembrou uma cena muito engraçada. Eu fui participar de um evento da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que para mim é um dos estados referências no trabalho com os jovens no Brasil, né? E era um evento com 500 jovens. E lá eu falei sobre diversidade sexual, sobre homossexualidade. E depois que eu trabalhei com os jovens, que não me deram trabalho nenhum, eu fui trabalhar com os pais e com os evangelizadores, numa sala à parte. Misericórdia. Eu lembro de pai no meio da sala falando assim, não é possível que vocês aceitem isso normal, isso é só eu, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão ouvindo isso?
assim, mobilizado, porque esse tema mobiliza os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas dificuldades, não é? E a gente traz aquele sistema de crença familiar, da sociedade, um conjunto de ideias a respeito dessa temática, que é o que compõe isso que a Suzana chamou de homofobia internalizada, que a gente vai colocando para dentro sem perceber que está colocando, né? E depois expressa como reação emocional. Então, trabalhar isso com os pais e com os evangelizadores é fundamental. Esses dias me perguntaram no meu Instagram a respeito disso, se... Andrei, você acha que deveria trabalhar ideologia de gênero nas escolas? E a minha resposta foi, olha, ideologia de gênero é um termo político que foi utilizado como plataforma eleitoral. O que existe é diversidade sexual e diversidade de gênero. E todas as escolas, todas as evangelizações, todos os lugares que trabalham com criança, com jovem, com adulto, têm que abordar diversidade, respeito, inclusão e igualdade. No entanto, a gente não fala de falar isso para criança, para jovem, ou para quem quer que seja, sem capacitar quem está falando. Sem que a pessoa que vai fazer o processo educacional esteja educada sobre esse tema. E esse é um dos problemas das nossas escolas, um dos problemas do sistema educacional, né? Que as pessoas que precisam abordar essa temática não estão educadas para ela e trazem uma série de preconceitos religiosos, culturais, sociais e hoje em dia até políticos que envolvem todo esse processo. Então, quanto mais espaços de educação a gente tiver dentro da casa espírita para essa temática, melhor, né? E isso começa pela coragem dos dirigentes de pautar isso. Porque o que acontece... Primeiro tem que ter uma administração de casa espírita que considere. A gente, aí você está falando aí, André, estou pensando, puxa, esse é um projeto que a gente pode tentar participar, né? Ajudando nesse processo. Faria com alegria, mas tem que ver se tem algum dirigente espírita corajoso o suficiente para chamar a gente, hein? Eu sou dirigente espírita, mas deixa quieto, depois a gente conversa. Mas o Andrei estava falando, estava pensando aqui que às vezes é até evitado tratar desse assunto nas casas espíritas, nas juventudes, porque a pessoa não se prepara, a pessoa não sabe, né, tratar do assunto, não se prepara e vai postergando. Então, eu tenho sentido durante toda essa semana, eu particularmente, que a gente está abrindo uma porta, né, aqui no nosso estado, aqui nas nossas casas espíritas, e quem quiser entrar por essa porta aberta será muito bem-vindo, e com certeza teremos aí muitas obras e muitas palestras e muitas rodas de conversa com o André e Suzana, né? E parabéns a vocês, Augusto. Parabéns a vocês por estar fazendo isso. Estou vendo o Tiago falar ali, opa, está falando comigo. Parabéns à federação por abrir espaço para isso, porque esse é o papel de uma federação. Se a federação é a primeira a colocar obstáculo e a falar esse tema não pode ser abordado, então ela que deveria agregar e promover é aquela que dissemina o preconceito, a desinformação e a não formação. Eu acho que um papel fundamental das federações, enquanto referência local, ou estadual, ou em um país, é ser exatamente disseminadora de formações que enriqueçam o entendimento, né, do espiritismo. E, para isso, a gente precisa fazer aquilo que Kardec propõe lá, no livro Obras Póstumas, que propõe em toda a sua abordagem. A gente precisa aprender a pensar os temas da atualidade à luz do conhecimento espírita. Porque é assim que o espiritismo vai progredindo na abordagem das temáticas, né? Então, tomara que isso seja feito. Com certeza. Vamos para a nossa próxima pergunta. Nosso amigo Vitor Neves vai botar na tela. O desequilíbrio no campo do sexo é ou o maior desafio da sociedade atualmente? Suzana passou a bola para você ainda agora, Andrei. Agora você vai passar a bola para ela? Garantido, né? Garantido. Uhum. Não sei dizer exatamente se é dois. Há tantos desafios na sociedade, né? Nós vivemos desafios difíceis e significativos em muitas áreas, mas, como a gente mencionou,
na palestra de segunda-feira, é Emmanuel, em Vida e Sexo, que vai dizer que basicamente, não lembro exatamente as palavras, mas raro encontrar na Terra alguém que não tenha questões na área da sexualidade. E que esse uso desordenado, desequilibrado da energia criativa, da energia sexual, causa mais destruição do que muitas guerras. Então, eu acho que isso dá bem a dimensão da gravidade, da seriedade, do desafio e como o Andrei trouxe agora também, lembrando também Emmanuel, né? Uma das últimas áreas da nossa vida que nós vamos aprender a gerenciar de forma mais saudável e mais equilibrada. Então, é um enorme desafio, não há a menor dúvida. Uhum. Concordo. Complementar, Andrei? Concordo. Não, ele concorda. Vamos em frente. Dele. Mais uma pergunta. Então, mais uma pergunta. Meu parceiro dá muito mais atenção ao sexo do que eu. Será que eu escolhi no meu planejamento reencarnatório manter o meu equilíbrio nesse campo? Pergunta lá do Instagram. Essa tá ótima para o Andrei. Essa tá. Em 5 horas a gente responde. Olha, uma pessoa que dá mais atenção ao sexo não significa que é uma pessoa desequilibrada, não. E uma pessoa que dá menos não significa que ela é equilibrada. O casal precisa estar equilibrado entre si, nesse equilíbrio de trocas, e é natural que em um parceiro e outro haja em uma demanda maior do que o outro. Isso vai muito também de para onde a gente direciona as nossas forças. Tem gente que trabalha muito e a mesma energia que gasta no trabalho é da vida sexual e aí a libido abaixa. Tem questões hormonais no corpo, tem doenças que diminuem a libido, como a depressão, como distúrbios hormonais e tantas outras coisas. Então, tem muitos aspectos que envolvem no desejo sexual, na dinâmica da relação de um casal e na dedicação que dá para isso, tá? Então, o que é mais importante é que dentro do casal isso esteja alinhado de forma equilibrada, porque aí a coisa vai sendo azeitada dentro deste campo. Agora, essa ideia, né, de que eu dou menos atenção à questão sexual, eu sou mais equilibrado e olho para o outro que dá menos como se fosse melhor do que ele, cuidado com isso, hein? Bastante cuidado. Muito bastante cuidado. Há uma grande associação com isso, né, Andrei? A pessoa acha que porque não estou dando muita atenção ao sexo, ok? Eu sou mais equilibrado. Muitas vezes é o contrário. Às vezes é mais reprimido. É mais reprimido. Está cheio de conflito, né? Mas está tudo bem escondidinho, bem empurradinho lá para o inconsciente. E aí são aquelas pessoas muito controladas que de repente tomam uma cervejinha, alguma coisa assim, aí se transforma. Aí você se tornou irreconhecível. Não. Agora você conhece quem aquela pessoa verdadeiramente é, porque muitas vezes aquilo tudo que estava reprimido, melhor dizendo, acaba vindo à tona. Às vezes vem de sistemas familiares, sabe? Tem sistemas familiares que o sexo é muito pecaminoso, é feio, é errado, em que as mulheres não podem ter prazer. Às vezes tem sistemas em que as mulheres sofrem muito nas relações conjugais. E aí vira uma crença, uma narrativa familiar aqui nessa família, todas lutam sozinhas, ou todas passam dificuldade sexual, ou todas se desconectam do marido, ou todas têm que... Essas crenças que elas são inconscientes, elas são automáticas dentro do sistema, são formas de vínculo, elas são passadas, e a gente vai vivendo elas sem perceber, e muitas delas às vezes a gente chama ou de equilíbrio, ou de evolução, quando, na verdade, tem outras coisas por detrás. Como é que eu sei que é uma coisa ou outra? Autoconhecimento, não tem outro caminho.
E tem um ponto aí, Andrei, que eu já ouvi muito comentários mais ou menos parecidos com esse, e às vezes a pessoa dá essa responsabilidade do seu equilíbrio para outra pessoa. Se eu não estiver com você, eu vou me desequilibrar, ou seja, vou viver a vida. Se eu estiver com você, eu vou ser certinho, vamos dizer assim. E é como você falou, a gente tem que se conhecer, né? A gente não pode passar essa responsabilidade para o outro, porque a responsabilidade e esse equilíbrio é de cada um, né? Uhum. Eu queria, ainda falando mais uma coisa, né? Porque é realmente muito forte essa ideia de não tenho desejo sexual, ou tenho menos desejo sexual e com isso sou mais equilibrado. E pode até ser, não é? Ninguém está dizendo que não seja, que não é. Mas, em contrapartida com a ideia de que você tem desejo sexual, se você gosta do prazer, se você gosta do sexo, então você é um depravado. É um depravado. Não é como se gostar de sexo, como se ter prazer sexual, ter vontade de fazer sexo, fosse, mais uma vez, uma coisa pecaminosa, que não deve ser. A associação ligada a isso ainda é muito forte. A gente tem muito preconceito com relação a essas coisas. Desculpa, Suzana. Então, se você tem vontade de fazer sexo, se você tem prazer, e você está fazendo isso dentro de parâmetros saudáveis, por que não? Por que não? É energia como a gente conversou na segunda-feira, que nutre a alma. Você levanta no dia seguinte, a vida está mais bonita, você serve a vida mais cheio de si, mais cheio de amor, embeleza a existência. Não tem nada de errado com isso, contanto que seja usado em parâmetros saudáveis e dentro daqueles pilares que a gente conversou, de afetividade, de alegria, de respeito, não é? A gente precisa promover o sexo como uma coisa boa. Eu vou jogar mais pimenta ainda aí nessa situação, né? Eu diria para você, minha filha, você está... Olha a sua sorte, você tem um homem que, dentro do relacionamento, está disposto, quer e com quem você pode trocar num nível mais profundo, né? Isso daí é uma possibilidade muito rica. O que a gente tem que tomar cuidado, gente? Porque muitos casais se desconectam eroticamente. Às vezes os filhos ganham tanta importância que o casal para de se olhar como casal. E isso vai acontecendo predominantemente com as mulheres, porque a carga dos filhos sobre as mulheres é infinitamente maior do que sobre os homens. E elas se conectam aos filhos, por exemplo, de uma forma muito especial, né? Desde da reencarnação ali, da fonte da vida, até a dedicação. E, às vezes, sem perceber, a libido vai sendo direcionada para os filhos e desconectada do marido, desconectada da relação. Às vezes vai passar anos até perceber, opa, criou aqui uma distância entre eu e meu marido, entre nós, né? E tem que resgatar a relação de casal. Então, olhar para essas questões todas é muito importante. E a gente poderia falar muitos mais outros motivos aqui dentro dessa pergunta, viu? Mas aí, isso é motivo para outro seminário. Eu não vou nem falar que eu lembrei aqui de uns conteúdos que o Andrei trabalha também sobre isso, mas eu não vou nem falar. Mas quem quiser, tem muito material sobre isso aí do nosso Andrei Moreira. Nós vamos então agora para a nossa última pergunta, tá? E a gente vai para a tela agora. E é uma pergunta: espírito tem sexo? E eu confesso para vocês que estudando, né, a gente trabalhar trabalhar bem a temática, existe uma certa polêmica sobre isso, sobre essa pergunta que tem no Livro dos Espíritos, e a resposta que é dada pelos espíritos. Uns entendem de um jeito, outros entendem de outro jeito, né, pela forma como os espíritos respondem a Kardec. E passo essa bola para vocês agora. Espírito tem sexo? Não, o espírito não tem sexo. O sexo pertence à polaridade física, né, da experiência física. Acontece que o espírito tem potencialidades masculinas e femininas a serem desenvolvidas, que vai desenvolver nas experiências dos sexos, né, enquanto gêneros, na encarnação.
E é bem verdade que cada um de nós traz uma predisposição mais masculina ou mais feminina e passa mais tempos encarnatórios numa experiência de gênero específica e cultiva muitos milênios dentro daquele gênero, né? E aí, nesse sentido, isso nos faz dar a ideia de que aquele espírito é masculino, aquele espírito é feminino, mas diz o livro dos espíritos, e tem uma lógica nisso, que o espírito tem que experimentar as duas polaridades dentro do processo do crescimento para desenvolver as aptidões, né? Mas tem espíritos que predominam nas experiências femininas, outros predominam nas experiências masculinas, que de cada época, de cada sociedade vai ser diferente. Agora, se por espírito aí nessa pergunta está dizendo assim, aqueles que estão no plano espiritual, aí você pode entender que sim, porque você não vai encontrar, é muito raro, a não ser que você tenha acesso a planos muito elevados, para você encontrar um espírito que esteja desvinculado de uma expressão de gênero, de uma aparência masculina ou feminina, ou de uma vivência, de uma personalidade que viveu nessa ou em outras encarnações, porque isso demanda muitos milênios de evolução para poder chegar, inclusive de perda de corpo físico, e até viver lá em corpo mental. Isso é coisa que a gente só sabe na teoria, não sabe nem o que é isso na prática. Então, aí é espírito que é luz, né? Espírito que é luz. Não é gênero, é só luz, né? Aí não faz sentido o gênero, né? Mas para nós, enquanto nós estamos aqui roçando a terra, e vai ser um bom tempo, nós temos. Foi uma excelente resposta. Ou seja, ele disse que tem e que não tem. Aumentou a confusão. Não, aumentou a confusão, não. Mas eu acho que é bem bacana isso, porque quando a gente pensa em espírito tem sexo, a gente ainda associa com a genitália, né? Com o corpo físico. Então, nesse sentido, não. Mas, obviamente, que esse acúmulo de personalidades e vivências, ele permanece com a gente, como o Andrei falou, durante muito tempo. Só quando a gente vira luz pura, aí pronto, já não tem mais nada. É tudo, já não tem mais nada não, pelo contrário, aí é tudo integrado e harmônico. De onde você tirou que o espírito não tem genitália? Não. Aí já é outra polêmica. Aí já é outra. É fácil, tá, gente? Até o espírito desvincular dessa imagem de corpo físico, dessa polaridade, bota evolução nisso. A grande maioria continua mantendo o corpo polarizado do jeito que está. Aí a gente entra aí nos estudos do perispírito, as adaptações do perispírito, quando desencarna, e aí é um estudo ainda mais complicado. É verdade. Dá pano para manga isso aí. Mas acho que o Andrei deixou bem aí, na questão das experiências reencarnatórias, deixou bem claro, né? Essa dúvida que sempre surge em cima dessa pergunta. Mas estamos chegando ao fim desse nossa... Dava para a gente ficar aqui mais 3 horas de live, que assunto não ia faltar, mas nós estamos aí numa sexta-feira, véspera, né, uma sexta-feira prolongada com esse feriado, e a gente agradece a Suzana, uma parceira já nossa que todo mundo adora, agradece ao Andrei, que está participando com a gente aqui, né, e com certeza vai participar mais vezes, pode esperar, Andrei. E a gente agradece muito a vocês, a gente agradece aos nossos coordenadores das nossas casas espíritas aqui do Amazonas, que sempre se reúnem, sempre contribuem. Na verdade, nós temos reuniões setoriais e tudo é feito em conjunto com as casas espíritas, tudo é feito em conjunto com os nossos coordenadores. Queria agradecer também aos nossos evangelizadores que estão lá na linha de frente, que estão nos assistindo, que possam estar cada vez mais próximos dos nossos jovens. Fazer um agradecimento especial aqui à equipe do Sou Jovem Espírita Amazonas, em especial a Larissa, que é a coordenadora do Sou Jovem Espírita, fanzaça da Simone, grande admiradora da Suzana, da Suzana Simões. Eu li Su e Simões, aí emendei Simone, não sei por quê. Agradecer aqui a figura da Larissa, que representa o Sou Jovem Espírita, que tudo aconteceu também lá no Instagram do Sou Jovem Espírita, e com muita dedicação toda a equipe se organizou.
E eu vou agradecer também, embora eu faça parte, a área de Infância e Juventude da Federação Espírita, chamando a diretora da área, a nossa Daniele, que vai já entrar aí. Tivemos um probleminha no início, ela não conseguiu participar do início, mas agora ela está aí com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo, agradecer boa a Federação, noite. a área de Infância e Juventude, que, como eu falei, junto com os coordenadores, promove esses espaços de discussão e momentos ímpares, como esse, como vem acontecendo toda essa semana. E vai dar a nossa palavra aí para a gente seguir o nosso encerramento. Boa noite, agora todos me ouvem? Já fiquei Todos pensando, ouvindo. né? Sim. Na realidade, eu gostaria novamente, apesar de que o Augusto já agradeceu brilhantemente, né? Eu gostaria de mais uma vez, em nome da Federação, da área de Infância e Juventude, dizer que esse momento é um marco para o nosso movimento espírita juvenil. E a gente espera estender esse momento a todas as áreas, que a gente possa se despir um pouco, se esforçar, né, para deixar o clero de lado e começar a entender que a doutrina veio para nos libertar desses tabus, dessas dificuldades, desses desamores. Parece assim que a gente não merece ser amado, parece que a gente não quer aprender a amar, então a gente fica, às vezes, assim, marcando passo nesse aspecto, né? Então, eu quero dizer que foi muito libertador. Essa semana foi riquíssima, gente. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, né, das fronteiras se diluírem, a gente tá se comunicando aqui nós estamos aqui no Amazonas. Andrei está onde? Está em Minas? Em Está Minas. onde? A Suzana está a Suzana está em Miami e a gente está aqui no mesmo espaço, a gente está juntinho. Se eu me esticar mais um pouquinho, eu pego aqui na mão da Suzana. Então, isso é fantástico, gente. Olha, eu quero dizer que, para mim, que não nasci em berço espírita, me tornei espírita aos 13 anos, foi um ponto importantíssimo na minha existência. Ter sido evangelizada na juventude, embora na década de 90 a gente não conversasse sobre isso, né? Depois que a gente se tornou evangelizador, nós procuramos, de alguma forma, introduzir o assunto com os evangelizandos e ver pessoas dispostas a conversar sobre a realidade do espírito, né, que a gente está falando de uma energia que é da nossa realidade, é fantástico. Espero que as áreas aí se contaminem, o pessoal da família comece a conversar, o pessoal da comunicação comece a conversar, o pessoal da área de estudo, e a gente possa se libertar dessas amarras e alçar voos que nos libertem de verdade, né? Que o amor, né, resume a doutrina de Jesus. A gente está falando de quê? De amor. Então, eu gostaria ainda nesse momento, né, já foram feitos alguns agradecimentos, eu gostaria de deixar um espaço. Suzana, você está tranquila? Quer dar algum recadinho final? Quer falar mais alguma coisa para o Amazonas? Quero falar sim, quero falar. Quero agradecer mais uma vez o carinho desse povo que eu aprendi a amar tão profundamente e parabenizar a Federação Espírita do Amazonas, o Departamento da Infância e da Juventude, por essa coragem, por essa iniciativa. Eles tiveram, Andrei, na quarta-feira, um grupo parecido com os trabalhos que a gente tem feito nos nossos seminários, inclusive com um companheiro transexual estava presente, com depoimentos, viu? Então, foi, assim, muito bacana. Então, parabéns, continuem com essa coragem e com esse compromisso com a verdade, com o acolhimento, com a libertação. Eu sou muito fã do trabalho espírita feito aí no Amazonas e espero poder continuar contribuindo. Falei para o Andrei, vamos, que esse povo é muito lindo e a gente vai deixar a nossa contribuição lá para eles. Então, um beijo bem grande para todos vocês e muito obrigada mais uma vez. Andrei, vou te dar a palavra, né? Quero dizer que a gente já teve a oportunidade de ter a Suzana aqui, a gente quer te ver aqui presencialmente. Deixa passar esse momento, hein? E cenas para um próximo capítulo. Oi. Deixa só para deixar registrado, não podemos esquecer, agradecer também aos nossos jovens que acompanharam. Peraí, calma, Augusto, vai chegar esse momento, calma. Eu vou deixar o Andrei falar um pouquinho, porque eu acho assim que é
legal esse momento para o palestrante, né? Para quem está falando, facilitador, né? Que sou antiga, eu sou dessa época do palestrante, fala sério, né? Bem, então, Andrei, por favor, diga aí suas palavras finais, eu acho que é bacana demais isso. Eu agradeço a vocês essa oportunidade, a Suzana, o convite carinhoso, a iniciativa da federação de fazer isso, a direção da federação por permitir ao Departamento de Infância e Juventude fazer isso. Tudo isso é um marco e é muito, muito especial, que a gente possa ter mais e mais espaços de educação, de conversa. Vocês veem que eu e a Suzana, a gente faz questão de conversar descontraídamente, com naturalidade, de falar das nossas experiências. Eu acho que isso é uma nova forma, né? A gente vem de uma época muito tradicional, né, Suzana? De fala, e a gente foi aos poucos criando isso e vendo que a gente precisa partilhar a humanidade dentro do nosso movimento, partilhar as experiências pessoais dentro do nível dos limites naturais que isso requer na reflexão espírita, mas nos aproximar, estabelecer pontos de afeto. É o afeto que alimenta o coração, é o afeto que nos toca, é o afeto que faz a gente parar e falar assim, eu fui tocado por isso que eu ouvi, agora eu vou estudar mais sobre isso, eu vou procurar saber. Né? Não são os sermões, não é a briga, não é as disputas, não são as imposições que fazem transformações. O que transforma dentro do nosso movimento, dentro da nossa seara, dentro desse caminho de seguir Jesus, é o afeto. Então, quanto mais a gente puder ter espaços afetivos de troca, acho que mais um passo além nós damos na direção daquilo que é o sustento, o alimento e a força de todos nós. Então, muita gratidão a vocês por esse momento. Muita gratidão. E vamos falar agora do nosso protagonista, né, Augusto? Que Augusto acabou de lembrar, né? Sextou na nossa Semana do Jovem Espírita. E a gente quer, primeiro, agradecer, né? Friday Night até, olha, soltei meu cabelo hoje, né? E a gente quer agradecer ao jovem, né? O protagonista, né? A gente já foi jovem, né? Augusto está mais próximo disso. Mas já foi o nosso dia também, né? Então a gente quer, já na véspera, daqui a pouco da meia-noite, mas dia 13 de novembro é o dia do Jovem Espírita. Por isso que existe a Semana do Jovem Espírita. Então, curtam os nossos conteúdos, tá? E, jovem, parabéns. Olha, ser da juventude espírita. Nossa, quando eu penso nisso, meu coração fica tão aquecido. Então, aproveitem a juventude, aproveitem um cuidado, aproveitem um carinho do evangelizador. Esse ser que passa a semana inteira preparando uma aula, o coordenador cuidando das equipes. Então, nós somos uma família para que o jovem... Isso também se estende às crianças, né? Mas hoje a gente vai falar do jovem. A gente quer dar o parabéns. Jovem, viva a juventude espírita, seja atuante, estude, procure viver, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, pela vontade de mudar. Então, jovem, aproveita essa energia, aproveita e vem ser jovem espírita. Parabéns pelo seu dia. Né? O protagonista está aí, né, Augusto? Então, a gente vai encerrar. Amanhã nós temos o nosso momento híbrido. Então, todos os que estão inscritos, a partir das 14h30, nós estaremos no Centro Espírita Tomás de Aquino, recebendo todos. E o pessoal do online também vai receber o link. E a gente vai fechar esse momento, todo mundo junto. A Suzana vai fazer uma entrada lá, então vai ser muito especial. Andrei, Suzana, mais uma vez, gratidão. Vamos terminar antes que o YouTube corte a gente. Vontade de conversar a gente tem. Mas então a gente vai... Pode falar. A gente vai encerrar agora pedindo para a Suzana, em primeiro, fazer aí dar os parabéns para os nossos jovens, não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro. E logo depois... mundo, né? Que a Suzana é internacional, alô, claro, né? E logo depois o Andrei também falar dessa data tão importante e nos brindar, graciar com a sua prece, com a nossa prece de encerramento. Olha, eu parabenizo a todos os jovens. Eu confesso que não sabia
que existia um Dia do Jovem Espírita. Na minha época, não me lembro disso existir, mas acho uma excelente celebração, uma excelente homenagem. Então, assim, fico muito feliz que exista esse reconhecimento e mando um abraço carinhoso a todos. E me sinto parte dessa celebração, porque, sinceramente, eu sou muito jovem. Então, com isso, eu passo para o Andrei, porque eu sou jovem, eu sou mais jovem que muito A gente só passou da idade da juventude, mas a gente está jovem ainda, né? Não, Peraí. eu sou jovem. Suzana, você não lembra disso porque você é do século passado, Suzana. A coisa é de outro momento, tá entendendo? Sua juventude já foi no século passado. Essa coisa já mudou. Olha, eu deixo um abraço para todos. Antes da prece, eu busquei aqui, estava digitando enquanto vocês falavam, porque eu lembrei de uma poesia da Carmen Sinira, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. E ela fala assim: a juventude. Juventude linda e ardente, mocidade querida que eu exorto. Meu coração de carne, esse está morto, mas minha alma que é eterna está presente. Zelai pelo plantio, ó juventude, das flores perfumadas da virtude, porque depois dos sonhos terminados, em nossos ermos e últimos caminhos, ai como nos ferem os espinhos das belas rosas rubras do pecado. Então ela deixa essa poesia muito linda, né, que depois vale a pena vocês buscarem Parnaso de Além Túmulo, para a gente refletir sobre os efeitos das nossas escolhas, né, na imortalidade da alma. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Senhor, nós que te louvamos, te bendizemos, também queremos te agradecer pelas oportunidades, Senhor, de aprendizado, de crescimento, de educação, de progresso. Obrigado, Senhor, por nos guiar com paciência pelos caminhos do homem velho ao homem novo, pelos caminhos da ignorância para o conhecimento, da brutalidade para a sensibilidade, do instinto para a razão enobrecida. Permita, Senhor, que nós possamos seguir sob a Tua inspiração e a Tua proteção, e que todo esse movimento espírita abençoado possa prosseguir na força da Sua guiança, conforme seja a Tua vontade. Te agradecendo, Senhor, rogamos por todos os jovens, por todos os moços e moças, por todos aqueles que crescem guiados em seus conflitos, em suas lutas, em seu despertar de potencialidades, pelas luzes da doutrina espírita. Possa ela ser o farol, Senhor, que te mostra a eles, que guia-os na sua direção. Agradecidos estamos e rogamos a tua permissão para encerrar esta noite. Assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Obrigado a todos os nossos espectadores. E é muita alegria que a gente encerra essa nossa live. Muito obrigado e feliz final de semana para todos nós. Boa noite. Até amanhã. Curta os nossos conteúdos. Está tudo no canal da FEA, hein? Já dá para acompanhar.